Olá, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu recebi várias atividades de vocês, dessa primeira atividade que eu passei pelo Classroom para vocês. Então, eu fiquei bastante feliz, né, por ter tido uma participação bem considerável de vocês. E só quero fazer um comentário a respeito da última questão da atividade, em relação a que produtos a gente poderia utilizar para substituir o álcool em gel ou sabão, né, na prevenção do novo coronavírus. Então, alguns tiveram um pouco de dificuldade para encontrar a resposta dessa questão, e um dos produtos que é recomendado pelo Ministério da Saúde é o uso do hipoclorito de sódio. O que é hipoclorito de sódio? Água sanitária, que nós chamamos de que boa. Então, a gente pode utilizar soluções com essa substância, com água sanitária, e a gente pode utilizar, então, para fazer a limpeza da casa, fazer a limpeza de corrimãos, de trincos de porta, né, maçanetas e assim por diante. Então, essas regiões onde as pessoas normalmente colocam as mãos e até mesmo para a limpeza da nossa casa, a gente pode utilizar essas substâncias ao invés de usar o álcool, até porque é muito mais barato do que o álcool, né? Outras substâncias que também podem ser utilizadas são qualquer substância que tenha ação desinfetante, certo? Então, ela vai ajudar bastante também. É claro que essas substâncias não são recomendadas para a gente limpar, fazer a esterilização, a limpeza das nossas mãos, né? Mas ela serve então para a gente fazer a limpeza da nossa casa, das nossas roupas, das máscaras e assim por diante, beleza? Então era só para a gente complementar essa discussão aí. O que nós vamos fazer essa semana? Essa semana a gente vai retomar um pouquinho aquele conteúdo que nós estávamos estudando lá em março, antes da suspensão das aulas. Por que a gente precisa fazer isso? Bem, vamos retomar que a gente tinha marcado já uma data para a nossa prova. A prova até já tinha sido impressa, estava prontinha para a gente aplicar. E aí eu precisei desmarcar a prova. Isso significa que a gente já tem conteúdo suficiente para isso. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou dividir ele em dois para não ficar muito longo para vocês assistirem e não se irritarem muito com a minha voz. A gente vai retomar um pouquinho esses conceitos. Eu vou indicar páginas do livro para vocês estudarem. O pessoal da noite não tem um livro, então o que eu vou fazer? Lá no Google Classroom, eu vou deixar disponível o arquivo do livro do segundo ano, que vocês podem acessar, podem baixar, para que vocês possam estudar por ele, ok? E aí eu vou indicar páginas do livro, vou indicar alguns exercícios também do livro para vocês fazerem, e durante essa semana vocês deverão, então, estudar esse conteúdo, retomar esse conteúdo. Por quê? Pessoal da noite, na segunda-feira à noite, nós vamos fazer a nossa prova sobre esse assunto, certo? Valendo 3 pontos. Como se fosse a prova que já estava marcada para a gente fazer. O pessoal da manhã, como a minha aula de manhã era na terça-feira, o pessoal vai fazer a prova na terça-feira da semana que vem, dia 12, ok? Então, da noite, dia 11 à noite, e o pessoal da manhã no dia 12 de manhã, certo? Então, vamos retomar um pouquinho aqueles conteúdos que a gente estava vendo? Lembram o que é que a gente estava estudando? Lembram que eu fiz uma aula demonstrativa para vocês sobre ácidos, bases e indicadores? Lembraram? Então, era esse o conteúdo que a gente estava estudando. E a gente vai retomar um pouquinho daí. Beleza? Então, vamos lá. Esses slides que eu vou apresentar para vocês também vão estar lá no Google Classroom, tá? Para ficar mais fácil para vocês acompanhar, ok? Então, vamos lá.
Então, nós estávamos estudando as funções inorgânicas e a gente vai trabalhar, então, um pouquinho com a retomada desses conteúdos, tá? Então, a gente retomou, no início, com o conceito do que é uma dissociação iônica. Lembra lá que a gente discutiu? Dissociar, o que significa? Significa separar. Então, dissociação iônica nada mais é do que a separação de íons. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma colherada de sal, eu vou mergulhar na água. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Os íons que já existem na formação desse sal vão ser separados pelas moléculas de água, fazendo então com que os íons fiquem soltos nessa solução. Então, o que a gente tem de características da dissociação iônica? Acontece em compostos iônicos, em meio aquoso, vai quebrar o retículo cristalino. O que é esse retículo cristalino? É a combinação de um íon positivo e um negativo, um positivo e um negativo, formando um aglomerado. As moléculas de água, então, quebram esse retículo, separando os íons, como está mostrado aqui ao lado, fazendo com que a solução se torne iônica, ou seja, fazendo com que a solução conduza corrente elétrica. Lembra que a gente fez o teste com a lâmpada? E nós vimos que quando havia íons em solução, a lâmpada acendia. Lembraram? Ótimo. Outro processo que a gente precisa relembrar é o processo de ionização. Esse processo de ionização vai acontecer exclusivamente com ácidos. Então, o que acontece? O ácido faz uma ligação covalente, uma ligação molecular, ou seja, aquela que compartilha elétrons, e a molécula de água, ela vai quebrar a ligação do hidrogênio com o cloro. Então, veja que é como se a água ficasse roubando esse hidrogênio. E ela vai puxando de tal forma até que rompe essa ligação entre o hidrogênio e o cloro aqui, formando, então, o íon H+, ou H3O+, porque a molécula de água aqui está junto, e mais um ânion negativo. Ou seja, vai conduzir corrente elétrica por quê? Porque vai tornar a solução iônica, vai ter íons agora na solução, certo? Diferença da dissociação. Aqui há uma reação química entre a água e o ácido, a quebra de uma ligação. No outro caso, é apenas a separação dos íons, certo? Então, aí explicava por que, por exemplo, o vinagre, que é um ácido, não tem íons inicialmente, mas quando em solução aquosa, conduzia corrente elétrica. Ok? Então, aqui tem um resuminho, depois vocês olham com mais calma, mais tranquilidade. Eu não quero me prolongar muito no vídeo. E aí, a gente viu também a questão dos indicadores e da escala de pH. Então, substâncias neutras, elas vão ter sempre o pH em torno de 7, e quanto mais ácidas forem as substâncias, menor vai ser o seu pH. Então, aqui em pH 1, nós temos ácidos bem fortes, como, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, e quando nós temos pH muito alto, em torno do 14, aqui não está escrito, mas nós teríamos aqui a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Temos aqui o alvejante, que a gente também testou naquela aula experimental. Experimental, na verdade, mais demonstrativa do que experimental, certo? E sempre o que tiver aqui perto do 7 vai ser perto do neutro. Então, ácidos menos fortes, mais fracos, e bases mais fracas também. E nós testamos alguns indicadores. Indicadores que são substâncias que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. Nós testamos a fenolftaleína, que era um líquido, né? Pingava umas gotinhas lá. Quando era ácido, permanecia incolor. Quando era uma base, ficava rosa. O papel de tornassol, que era um papelzinho colorido, se fosse ácido, ficava rosa, se fosse básico, ficava azul. E por último, que a gente testou, foi o papel indicador universal. Esse papel indicador universal, além dele indicar se é um ácido ou uma base, ele indicava também o pH, certo? Lembraram, gente? Então, eu vou
finalizar esse vídeo agora. E no próximo vídeo, na sequência, a gente vai falar então sobre os ácidos, as bases e os sais. Beleza? Tá? Voltamos a conversar então. Tá? Até logo, gente!